Em março de 1983, em uma sacada do apartamento do edifício San Remo, em Nova York, Steve Jobs desafiou John Sculley com uma simples, porém devastadora pergunta: você quer vender água com açúcar pelo resto de sua vida ou quer ter a chance de mudar o mundo? Fala, aprimorados, Tia Alex servindo. Aprimorados, você é empreendedor? Sonha em ser empreendedor, em montar uma empresa, construir um negócio ou transformar a sua ideia numa solução para o mundo inteiro? Legal, muito legal. Agora existem duas diferenças, aprimorados. Primeiro, você tem que identificar se você é um empreendedor que tem um mindset fixo ou se você é um empreendedor, assim como Steve Jobs, que tem um mindset de crescimento. No início do vídeo, eu exemplifico o mindset de crescimento com a pergunta que Steve Jobs faz para mudar a vida de John Sculley. John Sculley já era um CEO super renomado, super premiado, super confortável com a situação de vida que ele tinha, quando Steve Jobs, chega para ele e tira a paz de espírito dele quando ele pergunta se ele queria ser vendedor de água com açúcar ou se ele queria vir com ele e mudar o mundo. Cara, você já pensou se alguém chega para você e faz uma pergunta dessa? Por aí você identifica se você será um empreendedor de mindset fixo ou de mindset de crescimento. Porque John Sculley, ele passou do fixo para o de crescimento. Como? Steve Jobs já havia feito esse convite outra vez para ele, no qual ele já tinha recusado. Até então ele não tinha chegado com essa pergunta matadora que faz você olhar para dentro de si e descobrir se você tem algum sentido na vida. Ou seja, é claro, né, que ele era já um grande empreendedor, um CEO numa empresa gigantesca, super renomado, e ele estava ali confortável, tranquilo com a vida que ele tinha. E Jobs faz ele mudar o rumo da carreira dele, apostando em um futuro incerto, porém muito promissor. E a partir dessa pergunta, Steve Jobs acende aquela chama interior, no qual todos nós temos. Sim, a gente tem. O problema é que às vezes somos preguiçosos, mas fala para mim, aprimorado, você não teria vontade de mudar o mundo? Você não gostaria que a sua ideia impactasse e ajudasse muitas pessoas? Era assim que Steve Jobs pensava e John Sculley comprou a ideia de Jobs. Então, a partir de agora, aprimorados, vamos ver umas diferenças entre o empreendedor que tem uma mentalidade de crescimento e um empreendedor que tem uma mentalidade fixa. A primeira delas, aprimorados, é o empreendedor com uma mentalidade fixa. Ele é um empreendedor, ele consegue chegar lá, mas tem um problema. Ele é aquele cara que só pensa em dinheiro. Ele empreende para ganhar dinheiro. Já o empreendedor com a mentalidade de crescimento, ele também visa o lucro, é óbvio, mas ele tem uma pegada diferente. Primeiro ele pensa em resolver algum problema e o dinheiro, o lucro, se torna mais uma consequência daquilo que ele quer fazer. Ele não coloca o lucro em primeiro lugar, ele coloca a solução de problema em primeiro lugar, e o lucro vem como consequência da resolução desse problema. Agora, formando equipes, uma tarefa muito complicada para todo empreendedor é realmente montar uma boa equipe. O empreendedor que tem a mentalidade fixa, ele sempre vai pegar aquelas pessoas mais conceituadas, com um currículo bem pomposo, aquele que enche os seus olhos, o que não é errado. Mas o problema é que o empreendedor com a mentalidade fixa, ele costuma contratar a sua equipe, contratar as pessoas e ser o chefe delas. É ele quem manda e não cria um laço, uma sinergia com a sua equipe.
Já o empreendedor com a mentalidade de crescimento, ele contrata a sua equipe, ele também pode ser que use o currículo, afinal de contas, ele quer saber quem ele está contratando. Mas ele faz de forma diferente, tentando alinhar o seu propósito com o propósito de quem ele está colocando na sua equipe. O empreendedor com a mentalidade de crescimento, ele inspira as pessoas, ele se torna líder, ele participa, ele cria uma sinergia com a sua equipe e faz com que o ambiente de trabalho seja muito legal. Um exemplo claro que eu posso citar aqui para vocês aqui, aprimorados, eu não sei se vocês têm o costume de assistir ou escutar o podcast do Primo Rico. Sim, eu escuto ele todas as segundas-feiras e ali nós temos um exemplo bem claro de um empreendedor que tem a mentalidade de crescimento, porque ele é um líder, ele inspira aqueles colaboradores que estão ali com eles, ele transforma eles em sócio, ele alinha o propósito dele junto com os seus colaboradores. Cara, é uma sinergia que é difícil a gente ver em qualquer lugar, mas esse é um grande exemplo do empreendedor com a mentalidade de crescimento que inspira e lidera, ou seja, ele não é chefe dos seus colaboradores. Um outro fator que está sempre muito presente na vida de um empreendedor é a resolução de problemas. Como você encara a resolução de problemas? O empreendedor com mentalidade fixa, ele costuma pegar aquele problema ali e toma equipe, eu quero isso para amanhã porque eu pago vocês para isso. Ele não se importa com o problema, ele somente quer a solução. Muito cuidado com essa atitude, aprimorados, porque algumas vezes o empreendedor ele nem percebe que ele está assim. Ele está com a cabeça cheia de problemas e aquela situação embaraçosa, ele acaba fazendo isso. Não, às vezes não é culpa dele, e sim do mindset, da forma como ele pensa. Mas já que você está aqui no canal honestamente junto com o tio Alex, você se aprimora. Então você vai ter uma mentalidade de crescimento e você vai ser aquele tipo de empreendedor que quando surge um problema, ele apresenta para a equipe e fala a seguinte frase: e aí galera, probleminha para nós aqui, como que nós vamos resolver isso? Perceberam? Como nós vamos resolver isso? É assim que se trata a equipe, é assim que nós fazemos. Primeiro, o empreendedor, ele inspira os seus colaboradores a quererem resolver o problema, porque fazendo isso, vocês vão em conjunto melhorar a empresa ou a vida das pessoas ou o propósito pelo qual você e sua equipe estão ali batalhando por isso. Agora, talvez, aprimorados, a qualidade mais importante que todo empreendedor com a mentalidade de crescimento deve ter, que é aprimorar-se sempre. Assistindo aqui o canal do tio Alex, honestamente, e claro, lendo bastante livros, se aprimorando bastante. O empreendedor com a mentalidade de crescimento fixa, ele costuma ser aquele cara de que eu já estou bem aprimorado, eu já não preciso mais ficar frequentando cursos à noite, ficar esquentando a cabeça se saiu alguma abordagem nova sobre os seus conhecimentos, sobre as suas formações acadêmicas, ou seja, ele é um copo cheio. É aquele cara que já não há necessidade de se aprimorar, de ganhar mais conhecimento. Ele já sabe tudo e deixa tudo nas mãos da sua equipe, porque se a equipe dele não souber, ele vai mandar alguém embora. Ele não quer mais esquentar a cabeça, ele quer mais ficar tranquilão, afinal de contas ele já está há muito tempo nessa caminhada e não há mais nada nessa longa jornada empreendedora que ele já não tenha visto. Agora já um empreendedor com a mentalidade de crescimento, ele está buscando a todo momento se aprimorar, a todo momento vencer a ele mesmo, a todo momento crescer um pouco mais.
Afinal de contas, a mentalidade é de crescimento. Ele é aquele cara incomodado, aquele cara que não quer ficar parado. É aquele cara que quando ele já vai tá chegando, batendo aquela meta, ele já tá pensando em outra, em outra e em outra. O empreendedor com a mentalidade de crescimento, ele quer sempre novos desafios, ele quer sempre se aprimorar, ele quer sempre conhecer pessoas novas, fazer networking, aumentar cada vez mais a sua mente mestra. Ele quer a todo momento aumentar as suas experiências. O copo dele está sempre meio vazio e ele busca cada vez mais conhecimento para aprimorar-se. E agora um bônus aprimorados. Esse aqui foi aquele conceito que eu gosto sempre de trazer on namás, que é o empreendedor com o mindset fixo, ele corre de problemas, ele quer ficar confortável ali na vida dele ali, tranquilinho, igual o John Scully na primeira vez que ele recusa o pedido de Jobs. Imagina esse cara recusando um pedido de Jobs. Já o outro, aprimorados, ele é aquele cara malucão, estilão tio Alex, que ama resolver problemas. Cara, sinceramente, não me venha falar sobre um problema se você não quiser a solução. Se você for chegar perto só para falar de um problema e não quer solução, é melhor nem falar, porque se você chegar com um problema, eu vou querer te ajudar a resolver de qualquer maneira. E essa é a mentalidade de um empreendedor maluco, tipo o tio Alex aqui. E aprimorados, eu vou falar uma verdade para vocês agora. Eu já devo ter tido mais ou menos de 6 a 8 empreendimentos, dos quais apenas 3 estão rodando até hoje. Eu já fracassei pra caramba, mas é isso aí, o empreendedor é doido, o empreendedor é fora da curva, porque, sinceramente, a gente não aprende. Quanto mais a gente fracassa, mais a gente quer correr atrás. E aí, aprimorados, conta aqui pro seu tiozão, você se identificou em qual quadrante? Você é mentalidade fixa ou de crescimento? Ou você é um pouco dos dois? Deixa aí nos comentários qual quadrante você se encaixou e fala pro tiozão aí, você quer se aprimorar? Você quer ter agora uma mentalidade de crescimento? Se você não estiver com essa mentalidade de crescimento, nunca é tarde, aprimorados. Nunca é tarde para se aprimorar. Como Jobs dizia, o que alegra o seu coração?